Lembrando que não é estudo, nós estamos meditando. Capítulo 5 do livro de Mateus. Quem já está aqui há muitos dias já está sabendo, já estão com as Bíblias abertas, né? Está vendo ali o irmão com a caneta? É muito bom que você tenha a caneta, tenha um pedacinho de papel. Não escreva na Bíblia, não. É bom você ter sempre um caderninho, uma folha. Às vezes surge uma palavra que você anota, até quando eu falar livro tal, você primeiro anote para não ficar procurando. Porque se você procurar, você perde o que eu falo. Tá bom? Desculpe falar isso, mas é bom para te ajudar. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espíritos, porque deles é o reino do céu. Primeiro degrau esse. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Segundo, bem-aventurados os mansos de coração, mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E este foi um dos versículos muito importantes que nós falamos na nossa última fala. Verso 7, bem-aventurados. Hoje nós vamos ficar com o verso de número 8. Leiamos. Bem-aventurado os limpos de coração. Você descobre que mudou o tom. Agora já subiu para um outro nível, até esse ponto. Pai querido, abençoa esta meditação, que ela alcance o objetivo que o Senhor tem para todos nós. Porque nós dependemos, Senhor, da ajuda, da direção do Senhor, da unção do Senhor. Porque na verdade, ó Pai, o que eu vou falar aqui é tudo do Senhor, é a palavra. O rebanho é do Senhor. A única coisa que eu tenho, ó Pai, é a minha vida, meu corpo e a minha mente, o qual eu tenho pedido ao Senhor para me ajudar, porque eu sei que eu tenho dificuldades, mas eu tenho pedido, ajuda-me, Senhor, a transmitir aquilo que o Senhor tem me dado para falar, e que eu possa ser claro, objetivo, para alcançar aqueles que o Senhor deseja esta manhã. E eu creio que o Senhor deseja falar com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Deus é santo. Isto aí ninguém vai poder tirar. Esperar as pessoas se acalmarem, alguém está em pé ainda conversando. Deus é santo. E quando eu começo a entender isto, dentro da minha vida cristã, a minha vida começa a mudar. Porque eu não estou lidando com alguém qualquer. Eu não estou lidando com um deputado, um vereador. Eu estou lidando com aquele que é santo, que é o dono da minha vida, dono da sua vida. Foi Ele que te criou, você não se criou. Ele foi o que criou. E isto é muito importante a gente começar a entender. Eu creio que este versículo, texto básico, verso 8, deste sermão, onde Jesus faz uma declaração forte e profunda e definida, que é a condição única para ver a Deus. Olha como muda um pouquinho já. Vou repetir para você entender. Quem gosta de anotar, faça isso. Este versículo é o centro destes 12 versículos.
E ele diz: bem-aventurados os limpos de coração, que não vai alcançar qualquer coisa, eles verão a Deus. O objetivo maior da vida cristã. Portanto, é uma declaração forte, ela é profunda, ela é definida, que é a condição única para ver a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração. Impossível alguém ver a Deus se ele não se apresentar diante dele com um coração puro, com um coração limpo. Impossível. Infelizmente, irmãos, as pessoas entendem igreja, entendem a Bíblia como religião. Isso não é assim que funciona. Não funciona dessa maneira. E aqui ela está mostrando como é que eu posso ver aquele que é santo, como é que eu vou chegar diante dele se eu não tenho aqui um coração limpo? Como é que eu posso fazer isso? Ah, pastor, mas Deus sabe que nós somos fracos. Deus sabe que é fraco, mas você não pode se contentar em ser fraco. Você tem que mudar. Você tem que mudar. Não basta você, Deus sabe que eu cimei, Deus sabe que eu tenho pavio culto. E daí? Que seu pavio é culto? Deus não está nem aí para isso. O problema não é de Deus, é meu, é seu. Que tenha consciência pela Bíblia, pela palavra, e você, cabe a mim, a você, tão somente nos enquadrar dentro dos princípios da palavra dele. E eu não estou falando de legalismo, estou falando de uma vida interior. Portanto, 2 pontos distintos neste verso 8. Os limpos de coração, condição única. E a outra, segundo ponto eles verão a Deus. Então, primeiro nós temos os limpos de coração. Limpo de coração é uma condição única. Esta palavra indica singeleza. Olha que coisa fantástica. Singeleza de mente. Você sabe o que é uma mente limpa? É uma mente que não está poluída com as imundícies desta vida. Uma mente sadia, sem impurezas. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Singeleza, a pessoa que vai falar com a outra, mas ela não tem uma mente com segundas intenções, ela é limpa. Porque o sangue de Jesus purifica de todo pecado, irmãos. Ou você não crê nisso? Tem uma pessoa lá no corredor, senta, minha filha, vem para cá, tem lugar para você ir lá em cima. Senta aí, se estiver ouvindo, está bem. Vou continuar. É propósito, ou seja, singeleza de mente e propósito sincero e puro de viver uma vida separada, exemplar para Deus. Vamos precisar usar Salmo 24, verso 3 e 4. Uma mente limpa, onde toda a impureza saiu. Salmo 24, se você tem a Bíblia, versos 3 e 4. Vamos fazer essa leitura que eu queria que você gravasse isso bem forte. Eu não abri o Salmo não, eu quero que você use, vamos lá.
Espírito Santo, eu acho que nós podemos dar melhor para o Senhor, não podemos? Não ouvi a galeria falar bem forte. Você vai ler mais uma vez. Verso 3, leia. Diz que estes obterão a bênção do Deus. Então começamos a ver neste salmo alguma coisa a mais. Uma mente limpa, onde toda a impureza saiu. Os líderes judaicos, eles falavam de pureza cerimonial. Mas Jesus falou, não é assim que funciona. E para você saber melhor sobre este aspecto, Mateus, capítulo de número 23. Deixa essa página presa. Meu desejo é que você saia daqui levando uma palavra no seu coração. Mateus 23. Depois de falar sobre os ai, chega no verso 27, ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Olha para mim, ele comparou, você pode ler depois, todo o capítulo é muito lindo. Ele comparou o estado cerimonial deles, aquela limpeza que você faz, daí censurar os discípulos. Seus discípulos comem sem lavar a mão, porque eles eram mestres de acusar Jesus, porque eles achavam que primeiro tinha que lavar a mão, lavar os pés, e mais não sei o que, o cerimonial tinha que estar completo, mas o interior estava cheio de rapina, cheio de... Aí o Senhor disse, vocês parecem, você já viu, você entra no cemitério, aquele sepulcro bem pintadinho, até lindo, né? Mas quando você abre a cova, você começa a ficar meio assustado, né? Se você nunca viu exumar alguém, é horrível. Só vê aquela cuquinha aqui, os pedaços, tudo, a roupa ficou tudo despedaçada, tudo coisa. Horrível. É assim que você vai ficar. E eu também. Mas o Senhor Jesus disse que quando Ele vier, nós ressuscitaremos. A diferença é essa. Mas não é verdade? Tem gente que não gosta de ir em cemitério. Eu não tenho problema com o cemitério. Mas Jesus disse, vocês parecem um sepulcro, porque por fora aquela aparência, aqui jaz família Deodoro, aqui jaz não sei o que, jaz não sei o que, sei de jaz. Mas lá dentro está a podridão. Lá dentro estão as coisas erradas. Ele disse, assim é a vida de vocês. Vocês lavam muito bem as mãos, lavam os pés e lavam não sei o quê, mas dentro de vocês existe muita impureza, muitas coisas que não deveria acontecer, não deveria existir. Mas eu quero dizer aos irmãos, para mim e para a nossa alegria, sem a ajuda do Espírito Santo é impossível, porque o ser humano não tem esta inclinação. O ser humano por si mesmo, esse ser que vem de lá, você não tem esta inclinação a ir para o lado da pureza, porque você não tem isso no seu DNA, porque nós estamos vindo de um mundo completamente destruído, ruim, e o ser humano não tem esta inclinação, mas o texto lido deve nos mover a esta busca
Pois nós vemos que só através de santidade de vida vamos chegar a esta qualificação para recebermos esta visão espiritual. Este é o problema, irmãos. Este é o problema. E aí, temos algumas coisas que a gente tem que começar a pensar. Eu preciso do Espírito Santo de manhã, a hora que eu levanto até eu dormir, para Ele policiar a minha mente, policiar os meus ouvidos, policiar a minha boca, policiar o meu interior, para que eu possa me enquadrar dentro da vontade dEle. Eu tenho que lutar com isso. Por isso a palavra de Deus diz que quando você vai orar, se você não tem palavra, o Espírito Santo intercede por você, com gemidos inexprimíveis. E aí funciona aqueles que são batizados com o Espírito Santo, que no momento da oração ele fala a maior parte, ele ora em línguas estranhas, que é um momento que ele está indo para Deus. E eu conclamo a vocês, não ignore, vamos estar falando mais tarde, não hoje, sobre esse aspecto, algumas coisas que a gente sabe, vamos procurar participar disso. Portanto, só através, porque quando se fala em santidade, a pessoa, não pensa você que santidade é um vestido cá embaixo, mas também santidade não é um vestido tão curto que a pessoa senta e fica sozinha. Não é uma roupa toda decotada que você vai abaixar, tem que ficar assim. E não é homem também com as calças muito apertadas. Nós temos que... Aqui se fala português. Aqui se fala português. Nós estamos falando de uma vida que honra e respeita a Ele. De uma vida que está enquadrada dentro da vontade do Senhor. E isto é muito sério. Demais até. Portanto, para receber, através dessa santidade de vida, nós vamos chegar a esta qualificação para receber esta visão espiritual. Porque o grande problema, irmão, é a falta de visão espiritual para entender os mistérios de Deus. Porque as pessoas, infelizmente, são muito rasas nas Escrituras. Elas não se aprofundam na palavra de Deus, e aquilo que precisa ser lido, às vezes não se lê. Lemos aquilo que não devemos. Você quer ver uma coisa? Eu li Ezequiel, parece que foi segunda-feira. A propósito disso, eu te convido para você vir segunda-feira no culto de oração, irmão. Você precisa vir orar. Não basta ficar, tem que orar. Capítulo 22, parece-me que é. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ou é 20, 22? Parece que é, né? 22, verso 30. Obrigado. Olha que retrato estranho. Você está entendendo como é que você encontra bem? Ezequiel 22, verso 30. Diz assim: aqui está falando de uma situação. Qual é a situação aqui? As abominações de Jerusalém, que eles faziam tantas coisas deploráveis, que Deus teve que punir. Olha para mim, porque Deus, irmãos, não pense você que Deus não pune, Ele pune. Mas tem tantas coisas deploráveis. E olha aqui o lamento que Deus colocou para o profeta dizer no verso 30. Busquei entre eles
quem? Israel. Um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor de quem? A favor desta terra. Meu Deus! Para que eu não a destruísse. E o que ele diz? Mas eu não achei uma viva alma. Eu não encontrei ninguém. Entre eles, não tinha um que tivesse com padrão de vida, que Deus pudesse usá-lo. Não encontrou. Isso é sério, irmãos. Isso é sério. Isto é muito sério. E ele diz o quê? Por isso derramei sobre eles a minha indignação, com fogo do meu furor os consumi, fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Então nós estamos falando nesta manhã deste versículo 8, que diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão, eles terão uma visão de Deus, não só aqui, mas eles terão uma visão eterna para toda a eternidade. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. A gente pensa às vezes que vida cristã é só passar pelas águas, me batizar. Agora já tem até um cartãozinho de membro que nós não temos, e já, agora sou da igreja. Isso é pouco. Isso é pouco. Repita comigo: igreja é uma oficina para tirar as farpas, polimento, né? A igreja é uma oficina, é aqui que você aprende. É aqui. O problema é não deixar entrar aqui e sair aqui. Aquela canção que nós cantamos, que diz o quê? Ah, se meu povo me servisse com o quê? Com integridade, eu lhes daria. Meu Deus do céu. Por isso a palavra do Senhor diz que a mão de Deus não está encolhida, ela quer abençoar. Mas nem sempre Deus pode abençoar. Não que Ele não possa por poder, mas Ele não pode por causa de não encontrei ninguém para entrar na brecha. Agora, no segundo aspecto, nós vemos: eles verão a Deus. Isto para mim é o básico e o máximo. Eu creio que este é o ponto mais alto da vida cristã. Estamos esperando a vinda do Senhor. E eu escolhi. O apóstolo Paulo era um homem tão extraordinário, um dos últimos que teve uma visão, encontrou com o Senhor fez ele se curvar. Em 1 Coríntios, eu não gosto de ler muitos versículos não, mas nesse ponto aqui a gente precisa, para que a gente possa fazer uma base. 1 Coríntios, depois de Romanos, capítulo 9, 1 Coríntios 9, e aqui temos o versículo. Paulo diz, verso 24, 25, 26 e 27 do capítulo 9, eu leio, e os irmãos, por gentileza, acompanham. 22 ainda. Fiz-me de fraco para com os fracos, com o fim de ganhar aos fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar algum. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar um cooperador com ele. E ele aqui diz, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis.
Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu. Olha o que ele diz aqui. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como deferindo golpes no ar. E no verso 27, olha que coisa extraordinária. Leia comigo, vamos. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Né, meu irmão? Isso é sério, né? Isso é sério, né? Aí ele diz, olha para mim, se você não esmurrar a sua natureza, você não chega. É como o caso do celular. Se você fizer a vontade dos seus filhinhos, dando aquele celular, vê o mundo todo, você vai destruir seus filhos. A vida espiritual, se você não esmurrar as suas vontades, seus desejos, se você não pisar em cima da sua cabeça, não adianta. Você tem que levar isto a se moldar dentro da vontade de Deus. Portanto, quando você lê esses versículos 3, 4, 5, 6 e 7, não esses aí, lá de Mateus, aqui nós temos promessas, e nos mostra que estes passos, ou degrau, é o princípio para tornar-nos, ou para tomarmos conhecimento e começar a jornada do esmurramento da nossa natureza. Versículo 3, bem-aventurado o quê? Verso 4, verso 5, verso 6 e verso 7. Diga para o irmão assim, isto aí é aquela azeitonazinha antes do churrasco. É o conver. Palavra boa, conver. Porque depois que você entra nesses degraus, agora você chega no 8. No 8 já mudou o tom da linguagem, vê lá. Até ali, ele está falando, porque os mansos, os humildes, eles vão aceitar. Eles aceitam, mas depois que aceitou, não basta, porque no verso 8, ele diz que bem-aventurados os limpos de coração, e aqui nós temos a separação, vírgula, porque verão a Deus. Qual é o alvo maior da vida cristã? Se o alvo da vida cristã é ter casa na praia, é ter carro novo, é ter isso, é ter aquilo, esse alvo não é bíblico. Esse não é o alvo. Porque nem todos vão ter casa na praia. Nem todos vão ter carro zero. Nem todos vão ter tudo. Isso é uma coisa que nós não podemos ficar. Você tem que entender. Você precisa trabalhar isso aqui dentro. O mais importante da sua vida é a esperança de vida eterna. É isto que deve te mover a ser um homem, uma mulher de Deus. É isto que deve nos mover. Ter uma vida que agrade ao Senhor.
E parar com aquela história de ficar abrindo a boca, xingando, falando palavrão, e sentado na frente da televisão vendo besteira, na frente da internet vendo bobagem. Isto não é próprio de vida cristã. Isto é uma destruição dos seus valores. Espero que você volte aqui semana que vem, hein? Essa jornada aqui, minha irmã, é um esmurrar. Tem gente que tem um prazer de dizer: eu sou assim mesmo. Você não é diga para quem está ao seu lado: você não é Gabriela. Gabriela é que nasceu assim. Verão a Deus, palavra que tem duas aplicações. A primeira, que recebem a compreensão e a visão interior sobre Deus. Não é uma coisa só de olho. Esta visão que eu tenho de Deus é interior. Então esse é um princípio, esta visão interior sobre Deus. A segunda é que ele recebe o princípio de aperfeiçoamento. Quando você tem esta visão de Deus, da profundidade dele, da santidade dele, isso é importante, você recebe. E isto chamamos de uma visão interior sobre Deus. E a segunda é que aquele que recebe os princípios de aperfeiçoamento, porque você só pode receber os princípios de aperfeiçoamento se você tiver uma visão interior de Deus, não uma visão. Jogador de futebol, comedor de grama. Você viu como é que faz? Agora outra moda, abre o futebol, faz um gol, beija a aliança. Palhaçada. Já viu isso? Juiz de futebol? Aí. Deixa a pobre da mulher em casa, tá feliz porque você está longe, graças a Deus. Nós estamos cheios desse misticismo. Passa em frente ao cemitério, entra no cemitério, quando sai do cemitério, sabe por que ele sai de frente? Porque ele está com medo da alma agarrar ele lá. Misticismo, espiritismo. Efésios 1:18, a última não, ainda tinha outra aqui. Tem me dado trabalho, irmão. Estudar essas coisas não é só estudar intelectualmente, mas é estudar com o coração. Estudar com o coração é muito difícil. Efésios capítulo 1. Meu desejo é que se eu possa de alguma maneira te ajudar. Paulo diz assim, verso 18 do capítulo 1. Eu estou pegando o texto no meio, é meio difícil, mas iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança e o seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo Jesus, ressuscitando entre os mortos e fazendo assentar à direita, nos lugares celestiais, acima de todo. Verso 21, leia. Acima de todo o quê?
principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Paulo era um homem extraordinário. Estou terminando. Queridos irmãos, o Evangelho vai nos moldar, espero isto. O Evangelho vai nos moldar. Você, quando vai fazer uma peça seja ela de ferro, seja de plástico, você tem que fazer primeiro uma forma. Para que aquele metal ou aquele plástico torne um balde, você tem que ter o ferro e o aço que for, e aquele pó de plástico, ele tem que ser totalmente queimado, destruído, aquecido, para quando ele entrar na forma, ele ser igual àquilo que o seu dono quer. Eu, quando garoto, eu tinha 9 anos de idade, 10 anos. Meu tio tinha uma ferraria, sabe o que é ferraria? De fazer foice, fazia tudo de ferro. Aí tinha lá um fole. Ninguém sabe o que é fole aqui, sabe? Você sabe o que é fole? Para acender o carvão, para poder botar o ferro, porque saía em brasa. E meu tio botava aquilo assim da bigorne, segurando, e eu com a marreta. Confessa que tu vai ser uma foice. Pá, pá. Era na base do murro. E um dia me saiu uma farpa quente, entrou aqui no braço, vermelhinho, entrou aqui, sangue saiu pretinho. Eu quase que desmaiei. Aí meu tio, que era muito gentil, pegou um canivete, cortou e tirou um pedaço de ferro. Mas quando você está dormente, você não sente nada. Paulinho conhece o velho caboclo. Ajudei muito a fazer isso. Era luta. E às vezes a vida espiritual você tem que ser amassado, meu irmão, para você caber na forma de Deus. Amém? Mas você será o que Deus quer. Ele quer que você seja o que Ele quer de você na eternidade. Agora eu vou parar mesmo. O Evangelho vai nos moldar até a natureza de Cristo, a imortalidade, a visão de Cristo glorificado. É isto que o Evangelho vai fazer na minha vida e na sua. Verão a Deus, não é só ver, mas teremos a natureza eterna, onde iremos viver eternamente. João recebeu esta visão de maneira extraordinária. Te convido a ficar de pé com a Bíblia na mão. Para a conclusão, Apocalipse 22. Com isso nós concluímos para esta manhã, pedindo a você perdão que nós estamos com... Não, está quase na hora ainda. Mas também tem alguns que chegam meio atrasados aqui na igreja, hein? Tem uns que chegou aqui meia hora depois, hein, meu filho? Estou de olho em você, meu filho. Pegou só o lanche, não quis comer o lanche inicial não, né? 22, 1 a 5. Fala de uma visão. Alguém vai dizer, esse bicho não dá mole, né? É verdade. Eu estou aqui, estou vendo quem chega atrasado, meu filho. Eu vejo tudo, por isso que eu fico em pé aqui, ó. Fico vendo todo mundo chegar. Mas se você chegar depois, você perde a primeira parte, a leitura do salmo, você perde os primeiros cânticos. Então convido você, eu sei que às vezes você tem problema com isso. Alguns têm problema com condução, mas outros têm problema com sono mesmo.
Dentro desta visão, no capítulo 22, verso 1 a 5, completando, diz assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Leia comigo: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. E mais, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Na mente a palavra. Versículo 5 diz: então, nem precisam de luz, nem luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará e reinarão. Quanto tempo? Quantos querem uma boa notícia? Levante a mão. Fale então para o irmão: você não vai morrer, minha filha. Diga para ele assim: você só vai mudar de andar. Brilha Jesus, mostra ao mundo a sua luz. Linda essa canção, né?